Por outro lado, existe o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, de origem endógena, ele também é causado por uma doença autoimune. Só que é uma doença autoimune que, ao invés de estimular a tireoide, anticorpos destroem a tireoide. Aí são anticorpos anômalos por serem produzidos contra o próprio corpo, mas que agem como os outros anticorpos que agem contra corpos estranhos, destruindo. E a tireoide, ao ser destruída, vai produzir pouco T3-C4. Ao produzir pouco T3-C4, esse T3-C4 em menor quantidade vai levar a uma redução do metabolismo em geral. Ao reduzir o metabolismo em geral, os sintomas são óbvios: hipoatividade, tendência a ganho de peso, ganho de massa. Então a pessoa tende a engordar, sonolência. Essa sonolência está vinculada à hipoatividade. Dificuldade em manutenção de atenção durante a aula, por exemplo, é um dos problemas de quem sofre hipotireoidismo e precisa estudar. Bradicardia. E devido a essa sonolência, essa hipoatividade, não é estranho a pessoa ter um estado depressivo. É muito comum pessoas com hipotireoidismo desenvolverem depressão. Então, assim como o hipotireoidismo vai dificultar a sociabilização do indivíduo. Então, por exemplo, na época escolar, isso é motivo de dificuldade de aprendizado, de retenção na série, de dificuldade de sociabilização por não estar no mesmo ritmo das pessoas. Então, também é uma doença que tem que ser tratada. O tratamento é um pouco mais simples. Ora, se está faltando T3-C4, adiciona-se T3-C4. Esses hormônios, por serem derivados de um único aminoácido, eles podem ser ingeridos. Então, pílulas de T3-C4 resolvem o problema. E, por último, um distúrbio chamado de bócio endêmico. Olha o nome, bócio, crescimento anômalo da glândula. Endêmico, porque ele acontece numa determinada população com número mais ou menos constante. Ora, o que pode fazer com que essa glândula cresça sendo comum em pessoas de uma população? Um problema nutricional, falta de iodo. A falta de iodo na dieta, lembra que iodo é importante para formar T3, triiodotironina, T4, tetraiodotironina. Na falta de iodo, a glândula começa a produzir o hormônio, mas não termina. Esse acúmulo de hormônio completo, chamado precursor hormonal, faz a glândula aumentar, por isso leva ao bócio. E nesse caso, apesar de ter muito precursor, o hormônio não é liberado, levando a uma redução do T3-C4. E é por isso que o bócio endêmico, também chamado de hipotireoidismo carencial. Esse hipotireoidismo carencial é justamente porque os sintomas vão ser os mesmos do hipotireoidismo, só que somado a um que no hipotireoidismo não é comum, que quem tem hipotireoidismo é o indivíduo que desenvolveu a doença autoimune. Agora, no bócio endêmico, todos estarão sujeitos à falta de iodo, inclusive a criança que está sendo gerada no útero de uma mãe. Essa criança, por falta de iodo, também vai desenvolver o bócio. E isso vai afetar o seu metabolismo durante o desenvolvimento, levando a um distúrbio de desenvolvimento neurológico caracterizado como cretinismo. E o grande problema é que o cretinismo é permanente. As crianças que se desenvolveram com carência de iodo, esse distúrbio neurológico que vai dificultar o aprendizado e assim como, dependendo do grau de carência de iodo, outras funções coordenadoras, esse cretinismo não tem correção.
Você tem como minimizar alguns prejuízos, mas correção total não. Diferente do hipotireoidismo de origem endógena e do próprio bócio endêmico no adulto, que desde que seja corrigido no hipotireoidismo endógeno, introduzindo T3, T4. No bócio endêmico, iodo. Agora, criança com cretinismo não tem retorno. Bom, você pode ficar um pouco assustado. Caramba, vou correr atrás de iodo, comprar pílula de iodo. Não, não precisa fazer isso. Por quê? O iodo ele está presente em muitos alimentos, por exemplo, de origem marinha. Por isso que bócio endêmico é muito comum, é mais comum no interior e não no litoral. E mesmo que você more no interior ou venha morar no interior, é muito comum o sal oferecido para a população ser um sal enriquecido com iodo. É chamado sal iodado. Então, desde que você adquire iodo no comércio legalizado, esse sal, ele invariavelmente é iodado. Esse bócio endêmico, ele acontece em populações que são carentes não só de alimento, como de acesso aos insumos básicos que existem em grandes centros. Então, fonte de iodo? Tem. Basta você ficar alerta. Bom, veja, tranquilo, tranquilo, molinho, molinho, né? Espero que tenham aproveitado e até a próxima.